Hoje eu vou continuar falando com você sobre a regulação emocional. O livro básico que eu estou utilizando é esse aqui, da psicoterapia, Regulação Emocional em Psicoterapia. E tem um bloco aqui que eu quero te trazer que eu acredito que vai te ajudar muito, que é de forma mais profunda como que você vai lidar com algumas emoções que vêm dentro de você. Então, vamos começar com a seguinte frase. Preste atenção aqui comigo. A aceitação não sugere ruminação. Na verdade, esta é uma forma de se esquivar. Por exemplo, aceitar que estou triste pode implicar que não preciso ruminar tudo sobre isso com perguntas impossíveis de responder, como: por que isso está acontecendo comigo? A aceitação pode seguir esta sequência. Aceito que estou triste. Sei que é como eu me sinto, mas posso adotar outros comportamentos que levem às metas que valorizo. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Porque é o que muitas das vezes nós precisamos entender. As nossas emoções, muitas vezes, elas vêm. Eu sei que a gente pode pensar assim, eu já sei quais são as emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, tudo bem. Mas e para pessoas, por exemplo, que podem estar vivendo um processo de ataques de pânico, por exemplo? A pessoa pode ser levada a esse medo de achar que alguma coisa vai acontecer com ela. O que acontece? Essa crise, ela não é eterna. As emoções, como eu até já coloquei em outro vídeo aqui, as emoções, você tem uma oscilação de emoções ao longo de 24 horas. Então, é muito possível que aquela sensação ela dure por algum momento em você, por alguns minutos, talvez até por uma hora, um pouquinho mais de uma hora, mas o seu próprio corpo não vai aguentar passar 24 horas sentindo aquela emoção. Então, isso é muito interessante você pensar o quê? As pessoas tendem a achar que as emoções ruins, elas serão eternas, elas serão opressoras, então elas vão esmagar a pessoa e a pessoa não vai ter como lidar com aquilo. Mas a ideia não é você tentar então fugir das emoções, porque elas estão ali. Imagine uma festa onde você está. Nessa festa vão entrando convidados. E esses convidados são como se fossem as suas emoções. Às vezes vai entrar um convidado que você não queria que estivesse ali, ou seja, um convidado indesejado. Só que aquela emoção que chegou, aquele medo, aquela raiva, aquele sentimento de solidão que às vezes entrou ali, ele é só um convidado, ele só está passando por ali. Se você enxergar dessa forma, que ele é só um convidado, ele não é tão assustador assim, pode ser que naquele momento em que ele passe ali, você vá pegar um suco para você tomar, fazer outra coisa. Porque se o grande foco passar a ser essa emoção, pode ser então que o seu sofrimento seja canalizado para ali. O que eu estou querendo te convidar? Estou querendo te convidar aqui a um processo de aceitação das suas emoções, muito mais do que uma luta e uma fuga contra essas emoções. Então, eu não posso sentir medo, não posso sentir solidão, então eu vou fugir. Por exemplo, posso tomar remédios e posso tomar bebidas que podem me fazer tentar esquecer daquela emoção, sendo que talvez fosse mais fácil eu saber que ela passa por ali. Pessoas que têm alterações no seu humor, por exemplo, pode ser que tenha dia que a pessoa esteja muito deprimida, muito para baixo. Só que ela precisa lembrar que aquele momento está passando. É como se fosse uma curva. Se a gente pensar num gráfico, então aquela emoção ruim, ela tá lá no pico da curva. Calma, respira. Eu sei que ela tá aqui, eu sei que ela tá passando. Daqui a pouco ela vai começar a perder a força dela, ela vai embora e volta ali a minha tranquilidade de fazer algumas atividades. Muitas das vezes são esses os relatos de pessoas que têm oscilações de humor, dela ter então um grande pico emocional de muita tristeza, muita raiva, muita solidão, mas aquilo ali depois vai baixando e ali você volta. Ou seja, não é ali naquele momento do pico em que você vai se olhar e dizer: nossa, eu não presto para nada.
Não é isso. A ideia não é, de fato, fazer sentenças contra você, sentenças impossíveis de você controlar, né? Deixa aquilo passar e depois aquilo ali vai se estabilizando, aquela curva vai descendo. Aquele convidado andou ali, depois ele vai embora para casa dele. Pode ser que depois ele volte, mas o processo aqui com a emoção, o que eu tô querendo te mostrar, inclusive com base bibliográfica aqui do livro, é que você entenda que a regulação emocional, ela depende muito mais da forma como nós lidamos com aquelas emoções que nos acometem, que passam ali dentro da gente, muito mais essa aceitação do que uma briga para que aquilo acabe. Porque nesse meu exemplo em que eu falei que a pessoa sentiu a solidão e ela foi para remédios e outros caminhos que podem fazer mal para ela, isso aí ela tentou fugir da emoção. E como então que eu faço esse processo da aceitação? É simplesmente eu ter aquela paciência inicialmente ali comigo, né? Aquela aceitação, aquele momento ali de espera que aquilo vai passar. Tem pessoas que às vezes até para se regularem ali no momento em que estão muito eufóricas, né? Estão com muita ansiedade, elas se isolam, ficam quietinhas, ou vai tomar uma água, vai para algum lugar mais tranquilo para poder ir respirando e aquilo ir se acalmando, porque a pessoa sabe que daqui a pouco aquilo vai passar. Então ela já vai voltar ali para o seu estado de equilíbrio. A ideia inicial é que você procure esse lugar de entender, identificar quais são as emoções que passam dentro de você e lembre-se de que elas não são tão poderosas assim a ponto de te paralisarem e de te esmagarem. A ideia é que você olhe para elas como intrusivas, desconfortáveis, ok, sabemos que são desconfortáveis, mas elas estão ali e você pode tentar estratégias que vão te fazer diminuir a força delas. Como que eu diminuo a minha atenção? Não dou tanta importância assim, mesmo sabendo que ela existe. É como se eu estivesse na chuva com o guarda-chuva. A presença do guarda-chuva não quer dizer que eu estou ignorando a presença daquela chuva. Eu só estou criando uma estratégia ali para eu não me molhar. Só que eu sei que aquilo está acontecendo. Então, essa é a ideia da aceitação. Vou trazer um exemplo aqui para você relacionado à maternidade atípica. Estudos mostram que na maternidade atípica, muitas vezes nós passamos por um processo semelhante ao processo de luto. É um processo em que o nosso sonho ali inicial, de um projeto inicial, ele é alterado. Não quer dizer que ele é extinto. E o processo, muitas vezes, quando se recebe um diagnóstico de um filho com TEA, muitas vezes é um processo de choque, de negação. Então, será que ele vai casar? Será que ele vai se formar? Será que ele vai falar? Será que ele vai me chamar de mãe? Então, tudo isso vai sendo posto, todos esses medos vão aparecendo, mas o mais interessante é que eu sabendo que aquele medo ali vem bater a minha porta, eu posso, ao longo do caminho, procurar olhar a parte boa da vida, as coisas boas que, por incrível que pareça, as adversidades podem nos trazer para o meu processo de aceitação. Bate essa ansiedade, mas eu falo assim, olha, fica quietinha aí, porque eu tenho visto mais avanços aqui, nesse ponto, isso aqui está sendo positivo, e aquilo vai dando mais força para o meu processo de aceitação. Então, eu não nego que aquilo ali existe, né, de medo, de ansiedade, mas a gente procura tentar não dar voz para tudo isso. A gente procura tentar dar voz para aquilo que de fato vai trazer a alegria, o bem-estar para nossa casa e para nossa maternidade ali. Porque o que mais importa em todo esse processo é que aquela criança ali, aquele filho, aquela filha esteja feliz. Se ele está feliz, eu também posso ficar feliz. E isso é muito bom. Sim, é possível a gente procurar manejar as nossas emoções, regular as nossas emoções. Elas estão ali, elas são convidadas, de vez em quando elas batem as nossas portas, só que perceba que elas não têm todo esse poder, que é um poder que muitas vezes só nós mesmos podemos dar para ela. É um poder que nós damos para ela, nós damos para ela essa chave. Olha, você pode me dominar
Ou então eu dou a outra chave de você não vai me dominar, fique aí quietinha no seu canto. Sim, nós temos essas chaves na mão e eu desejo que você possa usar a chave de você de fato ter as emoções que vão te trazer bem-estar, equilíbrio, paz, tranquilidade. Apesar de tudo isso poder estar acontecendo, você saber que está acontecendo, mas ainda assim você poder viver com qualidade de vida. E se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, compartilhe com outras mães atípicas também, que podem também estar vivendo algum processo interior de luto com o diagnóstico. E eu quero te encorajar assim, de fato, ter a sua paz, o seu bem-estar psicológico, porque isso é possível sim. E estamos aqui juntas nessa jornada de transformação. Até os próximos vídeos.